Então, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual momento que vocês vão assistir, né? Esse vídeo, quem não está aqui agora presencialmente, que mesmo remotamente é presencial, né? Como diria Pierre Levy, o que é virtual, né? E hoje nós estamos, então, oficialmente nos apresentando na disciplina de mídias educativas, né? Mídias na educação, na verdade. E eu digo isso porque nós estamos num limiar, digamos assim, transitório de momentos, né? Toda a história da nossa espécie foi marcada por movimentos e momentos, né? Relacionados, obviamente, a mudanças nas tecnologias. Se a gente pegar, por exemplo, pensar que a nossa espécie ela só teve a condição de construir cidades e de construir, fixar suas residências. Por quê? Porque ela teve, então, a descoberta do fogo, né? E a descoberta de ferramentas, como, por exemplo, machadinhas, que eles podiam, então, matar os grandes animais, né? Que, na verdade, eram os seus predadores, também serviam de alimento para eles. E tudo isso é tecnologia. Né? Então, essa é uma ideia muito interessante da gente pensar que todas as sociedades foram se modificando, se moldando ao mesmo tempo, né, ou ao passo que nós tivemos modificações nas tecnologias. Podemos dizer evolução no sentido de que uma tecnologia foi levando a outra. Né? Então, hoje nós temos tecnologias altamente especificadas, mas não podemos deixar de imaginar que naquela época em que nós ainda éramos, né, homo neandertal, né, ou outros tipos de homo que não, talvez os sapiens que a gente conhece hoje, nós tínhamos ferramentas, recursos que também eram de tecnologia, né? E então, nesse sentido, né, aí eu entro com a proposta do. Agora não me lembro qual foi o colega que fez a pergunta sobre a AP1. Foi eu, Nilo. O Nilo. Então, Nilo, né, fazendo essa introdução, né, eu já quero lançar, então, essa tua pergunta para a gente fazer essa problematização sobre a APU nesse primeiro momento. Então, por favor, Nilo. Bom, a questão é o seguinte, na construção da AP1, nós temos 3 tópicos, né? O primeiro tópico é um tópico de pesquisa de links que falam sobre o assunto, né, que está em andamento na AP1, e depois ele pede para elencar, para buscar perguntas, questionamentos sobre essa questão de aplicação, os problemas de aplicação da mídia, né, na educação. Então, a minha pergunta era se é para colocar realmente, porque no final fala para montar um Padlet, né, se é para realmente colocar tudo lá dentro, ou se poderia separar as duas outras perguntas, né, os 2 outros questionamentos e pesquisas, em um arquivo separado. Muito bem. Bom, aí a gente vê que na tela já temos, então, né, a atividade variativa parcial 1, que seria, então, a estratégia pedagógica, construção do mural de fatos e notícias relacionados à mídia da educação. E aí, nesse sentido, que eu tinha começado a conversar com vocês antes, né, que o pessoal está chegando e tal, sempre pensando que nós precisamos trabalhar com questões relacionadas a estratégias pedagógicas, principalmente dentro de um curso que está relacionando, então, as tecnologias digitais para a educação. Nesse sentido, eu trouxe essa estratégia pedagógica, porque ela é uma estratégia, até vou mostrar para vocês no livro, de onde eu trabalho muito com esse livro, né? Este livro, não sei se vocês conhecem esse aqui é o Sala de Aula Inovadora, tá? Do Darós, do Fausto Camargo e da Twine Darós. Faz parte dessa série que é muito interessante, Desafios da Educação.
Essa série, ela foi lançada pela editora Penso, tem na Amazon, tem em vários lugares, e eles têm também vários combos, que trazem vários livros. Este livro, ele traz, então, algumas ideias que, às vezes, pode parecer que a gente já viu isso em algum momento, desde que a gente está na construção da nossa... Tudo bem, Marta? Da nossa proposta pedagógica, mas ele traz o que ele chama de estratégias. E isso eu gosto muito, porque ele está relacionando, então, ele nos provoca a pensar por que inovar na educação, ele nos provoca a trazer, então, metodologias ativas, aspectos históricos, ele traz isso, eles, né, trazem isso, e desafios atuais. E por que utilizar, então, essas metodologias ativas na aprendizagem? E aí ele traz, então, essa questão das estratégias pedagógicas para o aprendizado ativo. E aí você está, então, inserido agora, neste momento, neste contexto, numa disciplina que vai relacionar mídias, que é algo bastante amplo, né, na educação. E aí eu trouxe, então, essa estratégia pedagógica até para a gente meio que se desorganizar, né? E quando a gente às vezes está muito acostumado a trabalhar com questões e provocar os nossos estudantes de maneira muito assim sistemática, de maneira muito pontual, de maneira muito faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Quando a gente propõe essa estratégia pedagógica, né, por isso que eu acho que o colega ficou, né, o Nilo, né, ficou com essa dúvida. Quando a gente propõe uma estratégia pedagógica que ela não tem, digamos assim, um roteiro específico, né, como nós, professores e professoras, estamos muito acostumados, te dar um roteiro, né, como na P2, por exemplo, tem um roteiro. Mas aqui, para a gente desestruturar isso, eu trouxe essa estratégia que eu acho muito interessante. Então, na verdade, o que a gente pode pensar de diferente dessa estratégia? É que você vai linkar as ideias de mídias com as ideias de construção, principalmente construção colaborativa, que é de aprendizagem, né? Proposta de ensino e aprendizagem, que é o que nós temos mais assim, de interessante, digamos, dentro da questão da educação, para essa educação que a gente quer, é uma educação 4.0. Ultrapassar, romper, quebrar, trazer rachaduras para essa educação propositiva, positivista, né, bancária, como diria Paulo Freire, para a gente transformar realmente. E como que a gente transforma? Desorganizando, né? É desorganizando que a gente vai organizar alguma coisa. Então, eu pensei primeiro nessa estratégia para realmente balançar vocês e vocês ficarem pensando, o que ela quer? Ela não me trouxe nenhum... Parece que não tem nada concreto. Mas, se a gente for pensar, isso é uma também estratégia da gente parar, pensar e dizer, mas será que eu entendi bem? O que eu não entendi? Então, nesse sentido, eu particularmente gosto bastante de começar com uma estratégia desestruturadora e depois partir para outras, podem ser, então, mediadas, né? Tanto por estruturas já bem consolidadas dentro de estratégias pedagógicas, estratégias didáticas, ou depois também trazer algo mais concreto, como eu trouxe para a AP2, né? Na AP2, vocês já viram que a gente tem ali já um modelo estruturado. Agora aqui, a AP1. Então, a gente... o que eu fiz? Eu não quero tornar isso aqui como que se diz, é obrigatório ter todo mundo que trabalhar com aqueles grupos, né, formados. Mas por questão de tempo, essa disciplina nós temos um tempo muito curto, né? Então, eu resolvi organizar ela por ordem alfabética, os grupos, né? Até para vocês perceberem como que isso funciona neste mundo que a gente está trabalhando, que é uma educação online, né? Como que faz para juntar as pessoas que muitas vezes a gente nem vê, né? A gente nem conhece, ou a gente conhece só o avatarzinho ali,
e nem sabe como vai interagir. Então, também é uma outra maneira de estimular vocês a buscarem, né, se organizar nesse mundo virtual, que vai ser o nosso mundo daqui para frente. Não tem como a gente fugir disso. E aí, então, mesmo assim, ela sendo uma estratégia não estruturada, eu trouxe um roteiro para ela, né? Então, primeiro, vocês teriam que buscar notícias associadas às mídias da educação 4.0 e 5.0. Foi aquele vídeo que eu coloquei anteriormente, tá? Já tinha colocado para vocês ali no aula. Depois, fazer uma lista das mídias relacionadas à educação 4.0, 5.0, que vocês acham que estão já em uso nas instituições do ensino do Brasil. Tá? E depois elaborar ou extrair problemas ou questionamentos a serem pesquisados e solucionados a partir das reportagens. Então, isso depois organizar essas informações coletadas no mural do Padlet. Só que, olha só, eu não disse que era para vocês colocarem as informações lá no Padlet, as buscas, as notícias. Eu não disse que era para vocês elencarem ali as mídias no Padlet. Eu disse que era para vocês organizarem as informações. Então, são todas as informações, o conjunto de informações. E aí o Nilo perguntou se a primeira ideia ali de buscar as notícias é que era para ser colocado no Padlet e as outras duas colocadas em outro lugar, é realmente para a gente pensar em como que a gente vai trabalhar, por exemplo, com esta ferramenta, que é o Padlet, não sei se todos vocês conhecem. Ele é na verdade, ela é uma plataforma, né? Tá aqui ela. Que é interessante é que ela é uma plataforma bastante livre, que nos dá liberdade para a gente trabalhar com diversas propostas educativas. Ela é gratuita, né? Você faz ali o seu perfil e você pode fazer quantos quadrinhos desse você quiser e você pode mudar o formato deles, né, desses quadrinhos, e você pode colocar todo mundo ali dentro, né? Mesmo que a turma tenha, sei lá, 200 alunos. Nessa perspectiva de educação à distância, né, AD, a gente tem isso, né, como uma premissa. Como que eu vou fazer? Tá, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem muito bom, que é o aula, mas nem sempre eu vou ter tanta possibilidade de diversidade de trabalhos e propostas dentro desse meu AVA, né? Então, eu tenho que buscar outros artifícios, até para que, por exemplo, o meu aluno e a minha aluna não se canse de só estar ali no AVA, né? Então, também trazer essa ideia de você transitar por outros lugares. Que isso é uma das propostas da mídia, né, das mídias educação. Não ficarmos estanques, né, mas termos diversas possibilidades. Então, já mostrei aqui, vou voltar de novo, tá? Mas vou compartilhar novamente aqui a AP1. Bom, isso aqui é muito interessante, não sei se vocês colocam isso, né, como propostas dentro das atividades que vocês indicam para os seus alunos, quais as competências que vão ser desenvolvidas ou que a gente pretende desenvolver dentro dessa atividade, né? Que eu quero que os meus alunos tenham de afinidade ali, de desenvolver coisas diferenciadas. Então, aqui nesse caso, primeiro, a comunicação, né? Por isso que vocês ficaram muito estressados quando eu já tinha colocado ali para vocês a especificação dos grupos. Porque hoje uma das coisas que a gente mais tem dentro da perspectiva de educação à distância é como que a gente vai fazer essa comunicação entre grupos de pessoas que a gente muitas vezes não conhece, não está vinculada, nunca viu, né? Então, esta é uma competência que cada vez mais a gente tem que estimular. Como que a gente vai fazer nesse nosso processo de comunicação?
para a gente não perder a nossa condição de humanidade, né? Para a gente não ir para aquele homo digitalis. Não sei se vocês já viram essa terminologia, depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Mas a gente precisa compreender e entrar mais ainda a fundo nessas competências, principalmente relacionadas à comunicação, à argumentação, à troca de informações, que eu acho que está muito relacionado com comunicação, tá? E análise, comparação e associação e desenvolvimento de ideias. Bom, a comunicação e a troca de informações, elas estão no momento que vocês têm que se organizar nos grupos, certo? A argumentação é quando vocês vão elaborar ou extrair problemas ou questionamentos a serem pesquisados e talvez solucionar a partir das reportagens. E a análise, comparação e associação e desenvolvimento de ideias vão estar, então, na busca dessas notícias que estão associadas às mídias, né, relacionadas à educação 4.0, e fazer uma lista disso para depois partir para problematização. Então, aqui, gente, foi essa provocação que eu trouxe para vocês, que a gente está muito acostumado, e aí eu não vou... deixa eu só comentar uma coisa para vocês. Eu não quero aqui dizer que ninguém é melhor que ninguém, porque a gente está sempre em processo de construção. E a gente está sempre aprendendo, né? Eu, pelo menos, tenho isso na minha cabeça. Eu aprendo sempre, né? E quando eu erro e digo, ó, errei, né? E eu acho que isso faz a gente ser mais humano, né? E faz a gente quebrar aquela barreira de que nós, professores e professoras, por exemplo, tínhamos até um tempo atrás, que éramos uma posição de poder frente aos nossos alunos. E aquele poder de que eu tenho poder o aprendizado eterno, né, Jorge? Isso aí. E aquele poder de que a palavra é minha, o conhecimento é meu. Eu sempre digo para meus alunos hoje, conhecimento é do Google, né? A informação é do Google. Bota qualquer coisa no Google e ele te diz o que é. Agora, como que a gente vai trabalhar com esses conceitos? Aí é diferente, né? Então, aí a gente tem que aprender a construir junto com os alunos e construir junto com os nossos colegas. Por isso, essa provocação dessa AP1. Bom, aí eu vou mostrar aqui como é que está sendo feito pelos grupos, né? Lembrem que eu coloquei para vocês que vocês poderiam justificar. Eu não tenho horário, não consigo acho que a Daniele, né? A Daniele chegou a falar comigo, não consigo, só consigo trabalhar no sábado, não consegui encontrar as pessoas. Então, justificando, vocês podem trabalhar ou em dupla ou individual tranquilamente, né? Mas isso também é uma proposta que a gente tem que ter para pensar em elaborar atividades com os nossos alunos e as nossas alunas, porque muitas vezes a gente sabe que eles são espertinhos, né? Eu não sei, não quero fazer em grupo, não gosto de fazer o grupo, então tem que me dar uma justificativa. Então já é uma outra carta na manga que a gente tem para trabalhar essa ideia. Porque a ideia de trabalhar hoje com as propostas de uma educação à distância, ou uma educação que hoje já não se chama mais tão educação à distância, mas uma educação live. Não sei se vocês chegaram a ler o artigo que eu postei da professora Schlemmer e do professor Antônio, de Portugal, que eles fazem uma listagem das diversas evoluções que a educação à distância, a educação remota teve e tem até hoje, e eles chegam, então, numa ideia hoje de educação online, né? Porque, na verdade, a gente está numa educação online, então todo mundo online. Mesmo que a gente volte por uma presencialidade, não vamos conseguir retroceder para, por exemplo, apenas utilizar um quadro, né? E um giz, que também são tecnologias, mas nós temos outras propostas em que, durante essa pandemia, nós percebemos que sim, a gente consegue, né, fazer. E aí, como que a gente vai fazer isso nesses momentos que agora a gente vai ter que ter? São momentos que vão ser presenciais, momentos que não vão ser. Então, como que a gente faz isso?
Então, nesse sentido que eu trouxe essa provocação para vocês. E aí, então, vocês viram aqui que o pessoal já está colocando, né? Estão colocando os links, ó. Os grupos já estão colocando os links, tá? Sobre as reportagens, né? Que eles estão jogando, que estão achando dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia de trazer, então, discussões sobre as mídias, né? E o que a gente tem enquanto mídia disponível no Brasil, por exemplo, né, principalmente, associada a essa educação 4.0 e 5.0, que é uma educação que vai estar quebrando barreiras e está nos trazendo propostas mais, digamos assim, menos estanques, né, e mais rizomáticas, digamos assim. Bom, mas aí, respondendo efetivamente, né, a pergunta do Nilo, que o Nilo, então, para quem está chegando agora, ele estava com a dúvida quanto à P1, se era para dividir isso, ou, né, mais ou menos isso, né, Nilo? Se era para dividir esse roteiro, ou se era para vocês construírem algo relacionadas às 3 ideias. Então, na verdade, é construir algo relacionado às 3 ideias, tá? Porque aqui, ó, você não precisaria nem colocar, né, no Padlet essas notícias e tal. O que seria interessante é fazer uma lista ou um diagrama ou um infográfico relacionando tudo isso, né? Ó, nós achamos essas notícias ou essa notícia que pode ser interessante relacionado à educação 4.0, 4.5. Nós, então, trouxemos isso que pode ser um problema que está acontecendo ou que pode vir a acontecer, e aí não precisa ter um texto gigante. Então, eu quis trazer isso mesmo para provocar vocês, né? E para vocês entenderem, por exemplo, coisas que eu estou vendo muito na graduação, e estou vendo muito, eu tenho 2 alunos, já abro a fila para vocês, gente. Tenho 2 alunos que são do ensino médio, e eles fazem pesquisa comigo no programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática. E eu já trabalho com essa gurizada do PIB de ensino médio há muito tempo, né? Desde 2014. E eles me ensinam muito, e principalmente o poder de síntese que eles têm, que nós não temos. A nossa geração, que a gente pode dizer, a geração, ou que pode ter nativos digitais, mas antes disso, a gente não tem poder de síntese. Mas eles têm. Então, eles conseguem, se eles olharem aqui, eles já vão buscar lá informações e eles já vão construir isso numa maneira visual. Por quê? Porque nós estamos numa, digamos assim, numa era digital e numa era visual, uma era imagética. Então, eles trabalham muito com essa ideia de trazer diagramas e de trazer, então, links também, que é uma das coisas relacionadas à mídia na educação. Fazer hiperlinks. Então, eles colocam ali uma palavra e eles já linkam para uma outra reportagem, uma outra notícia, um outro artigo, que aí, se você quiser ir além, você lê e vai lá e busca. Então, essas coisas, gente, está muito relacionada com essa dinâmica que a gente tem com essa geração alfa aí, que a gente vai penar com ela, né? Então, deixa eu abrir a fila aqui das perguntas. A Ladi, eu acho que levantou uma primeiro. Oi, Ladi. Ladi Terezinha. Ela escreveu aí que não está saindo o áudio. Às vezes tem que desconectar ou conectar o fone. Então, vou passar para o Fagner. Depois a Ladi volta. Olá, boa noite a todos. Boa noite.
Professora Letícia, uma dúvida aqui que eu vou aproveitar para perguntar e já solucionar. Com relação ao parte do roteiro, que fala sobre elaborar ou extrair problemas ou questionamentos a serem pesquisados e solucionados a partir das reportagens. Essa parte, assim, pelo que eu vi, né, pelo que eu visualizei, já explorei um pouco do Padlet, eu não sei como é que a gente vai deixar claro isso para quem for visualizar o nosso mural. Será que você pode explicitar melhor um pouco? Sim, aqui, ó. Porque aqui eu já vi que vocês colocaram aqui o grupo 9, né? Isso que seria interessante. Vocês já irem colocando o grupo, né? E aí, ó, não sei quem ainda não tem familiarização com o Padlet, se você cria um desses que a gente vai criar aqui, um quadrinho, né? Deixa eu. Às vezes eu vou muito rápido, desculpa. Aqui no canto superior, no canto inferior direito, a gente tem um mais. Esse mais é quando eu vou clicar, quando eu vou criar um quadro. Aí, por exemplo, eu vou botar aqui grupo, eu vou botar grupo Letícia, tá? Só para a gente ter uma ideia. E aí, eu vou publicar, tá? Aí o meu grupo Letícia, obviamente, vai estar aqui embaixo, né? Que eu coloquei ele como se fosse os últimos, seriam os últimos mesmo. Então, aqui, ó, eu já tenho o meu quadro do grupo, tá? Então, dentro desse quadro, eu posso deixar todas as coisas que eu pesquisei. Eu não preciso ir fazendo um quadro para cada coisa, entende? Então, aqui, ó, neste grupo, eu vou editar, sempre editando ali. Eu posso colocar aqui os links, ó. Lembre, a gente pode pesquisar ali o link. E aí eu posso colocar, né, o link, vou colocar aqui um link, vou pesquisar aqui, tecnologia 4.0. Educação, peraí, deixa eu botar educação. Eu vou compartilhar essa guia aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Então, eu coloquei lá no Google, né? Vou colocar notícias. E aí, ó, já achei uma aqui, que é interessante, ó, de uma prefeitura de Teresópolis, terceira semana da Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Será que ela vai me trazer alguma coisa relacionada a isso? Aí eu vou abrir uma nova guia, vou ler, né? Mais ou menos por cima. Não, eu não quero. Por exemplo, se eu estou querendo fazer uma leitura mais dinâmica, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou no Ctrl F, 4.0, vamos ver se ela realmente tem alguma coisa. Bom, o que ela tem é só, de repente, o que é isso aqui? É uma mesa redonda, talvez, né? Que vai me dizer a transformação na educação digital, a educação 4.0. Bom, essa reportagem não me interessa muito, porque ela não está relacionada a realmente metodologias voltadas, né, para a educação 4.0. Bom, deixa eu ver aqui, vamos ver. Talvez. Esse aqui deve ser interessante, ó. Para ser mais competitivo, o Brasil precisa investir e capacitar. Aí vamos lá, a gente abre ela, né? Ó, aqui eu acho que está mais interessante, mas é a indústria 4.0, né? Eu não quero uma indústria 4.0. Bom, vou voltar para cá, isso não quero. Então, eu vou ver aqui essa primeira. Eu acho que essa primeira aqui é mais interessante. Vamos lá. Compartilhar. Mini curso aborda as tecnologias na educação. Talvez, vamos ver. Ctrl F, 4.0. Agora já temos alguma coisa. O mini curso, então, né?
vai ser intitulado Educação 4.0, modismo ou equívoco? Vamos ver se ela fala mais alguma coisa. Bom, não está falando muita coisa, mas já está falando, ó, que esse pessoal que organizou esse grupo, né, está trabalhando com a perspectiva de que, obviamente, que precisamos discutir sobre esses recentes desafios e oportunidades da educação trazidos com as tecnologias, e esse curso, então, será abordado os riscos de se caírem receitas e abordagens superficiais e de senso comum. Aquela receita de bolo que muitas vezes a gente quer, né? Temos o roteiro, vamos fazer isso, e deu. Bom, aí então esse pessoal aqui está preocupado com isso. Então, talvez seja uma ideia interessante da gente discutir. Bom, então eu vou copiar esse link, eu vou lá, então, para o meu Padlet, né? E eu vou colocar esse link aqui. Ele demora um pouquinho. Bom, coloquei ali, né, o link para ficar como digamos assim, o primeiro, o start, né, o primeiro, assim, como que eu diria? O primeiro... Oi? Notícia? A primeira notícia que a gente... a primeira notícia que vai dar o start para depois eu pesquisar outra. Exatamente. Tá? Bom, a partir disso, eu posso ir sempre escrevendo aqui, eu leio aquela notícia, e aí eu posso escrever aqui, pesquisadores preocupados com as tendências, né, da educação mediada por... Vou botar tic aqui, né? Vou botar assim, modismo. Tá? Daí eu vou atualizar. Bom, aqui eu já fiz uma pergunta que está, então, relacionada com algum problema. Será que as mídias, né, que estão, então, relacionadas à educação 4.0, que são essas tecnologias, elas podem ser a modismo? Será que isso vai passar? Então, aqui já tem uma problematização. Então, já matei algumas charadas. Não precisei fazer já que nós temos um curto tempo de discussão na disciplina, né? Já matei a minha preocupação aqui. Então, a partir disso, eu vou relacionar, fazer algumas ideias, trazer algumas propositivas para tentar verificar se realmente é modismo ou não. Entenderam? Então, aqui, né, eu já tenho este grupo. E aí, ó, vocês viram que eu deixei para adicionar comentário. E aí, mesmo eu posso adicionar comentário, qualquer um do grupo pode adicionar comentário. Aí alguém do grupo pode dizer assim: encontrei. Volta para a tela, por favor, professora. Desculpa. Aqui, ó, deixa eu voltar. Então, aqui, em todos os quadrinhos do Padlet, eu deixei para colocar comentários, porque aí os comentários serão o quê? Serão a proposta colaborativa de vocês, entende? Então, aqui, né, eu vou colocar, posso colocar assim, encontrei outra perspectiva. Perspectiva. E posso escrever e escrevi errado, ainda bem que o Google nos corrige. Beleza. Aí outra pessoa pode ir aqui e comentar, né? E também todo mundo pode ir editando, gente. Vocês podem ir colocando, né, várias outras ideias aqui dentro, ou
sempre usar os comentários. Então, não precisa ser algo assim gigantesco, né? Mas viram como acho que serviu a provocação e agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês assim encontraram de talvez de coisas que não são tão legais nessa ideia, ou de coisas que são legais nessa ideia de trazer primeiro uma possibilidade de desestruturar, para depois a gente pensar em algo estruturado. Alguém gostaria de comentar? Me permite uma dúvida, porque ali a gente está propondo, então, carregar o Padlet com algumas informações e aí discutir, ou até a gente chama bisbilhotar nos outros quadros e interagir, né? Pode ser, sim. E o produto da AP1 seria efetivamente o quê? Que ainda estou com dúvida. Porque tem ali enviar arquivo, né? O que a gente enviaria na AP1? Aí o enviar arquivo, vocês vão colocar o link do... isso eu acho que eu não coloquei na descrição, né? Mas, na verdade, como a gente tem que sempre colocar as nossas atividades lá no aula, então, depois agora eu vou organizar direitinho, colocar o link do Padlet, tá? Que é esse aqui, ó. Né? Posso copiar ele e colar lá. Que aí a gente vai saber que vai estar todo mundo lá. Né? Por exemplo, aqui a Daniele, a Daniele já fez horrores aqui, ó. Né? A Débora. Então, tem uma outra possibilidade, Ricardo. A gente pode botar aqui, ó, compartilhar, tá? E aí a gente pode copiar o link para a área de transferência. Aí você copiou o link, ou você pode obter um código, né? QR Code, e esse código QR Code você pode copiar o código, baixar esse código e inserir lá também na sala de aula. Tá? Mas o mais interessante é a gente copiar, então, para a área de transferência. Né? E aqui eu, particularmente, gosto muito dessa ferramenta, porque ela nos dá muita possibilidade. Aqui, por exemplo, tá? Se eu for pensar em fazer... E aqui eu já estou dando os spoilers, né, de como a gente pode usar essas mídias para nossas aulas. Então, aqui, ó, que eu posso compartilhar com os meus alunos em diversos formatos, ó. Até salvar como imagem, salvar como PDF. O salvar como PDF, né, é muito legal, porque daí eles veem aquele mural gigante e que está todo mundo ali. Isso é muito legal. Né? E uma outra coisa, a gente pode... Deixa eu só mostrar aqui uma... Eu não gosto muito de bagunçar, mas ao mesmo tempo eu gosto. Aqui, deixa eu fechar. Quando eu vou nessa ferramentinha aqui, que é de modificação, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso mudar o tipo, né? De como que pode ser feito a interação. Então, eu posso deixar com que os alunos façam só comentários, ou eu posso deixar que eles façam reação, né? Hoje, reação é tudo muito legal. Se eu quiser que eles votem, eu posso deixar em votar. Se eu quiser que eles curtem alguma publicação que eles acharam mais legal, eu posso deixar publicar. Eu posso dar de 1 a 5 estrelas, ou eu posso dar nota. Então, o Padlet também ele serve de avaliação, né? Uma ferramenta de avaliação. É muito interessante. E aí vamos fechar aqui, a gente pode também fazer o seguinte, ó, a gente pode mudar a configuração dele, ó, alterar o formato dele, porque eles têm diversos formatos, né? Tem a lista, tem a grade, tem a coluna, tem mapa, tem tela e tem linha do tempo. E a gente, então, de acordo com a nossa estratégia, a gente pode usar uma dessas. Mas aí você pode me perguntar assim,
Ah, mas não vai me confundir? Olha, eu digo para vocês que às vezes eu me acho muito mais, porque depois que está tudo pronto, eu, enquanto professora, por exemplo, que vou fazer, então, a avaliação, eu organizo em fila, daí eu consigo, vou lá e modifico, porque a gente pode modificar a qualquer momento. Mas depois que está pronto, né? Depois que a atividade está pronta, eu vou lá e filtro, eu posso fazer isso tranquilamente. Então, eu resolvi usar o Padlet, né? Para a gente trazer essa proposta de usar as nossas competências, né? De comunicação, de argumentação, porque a partir, então, no momento que você vai buscar as notícias ou uma notícia e trazer, então, um problema, um questionamento, você vai ter que ter a sua capacidade de argumentar, né? Trocas de informação, que está super relacionado com comunicação, como eu já falei, análise e comparação de ideias, né? Associação e desenvolvimento de ideias. Então, eu espero que vocês gostem de usar o Padlet e, assim, ó, não se preocupem, como eu falei já antes, né? Aqui, óbvio que o pessoal já está colocando, né? Mas tentem, de alguma maneira, deixar sempre um quadro para cada grupo, tá? Porque ali, nesse quadro, vocês vão elencar as notícias ou a notícia, e vocês vão, então, deixar todas as atividades num quadro só. Oi, Fabiane. Oi, prof, boa tarde a todos. Era justamente essa nossa dúvida, prof, porque quando a gente acessou ontem, a gente viu que tinham vários quadros, e daí a gente não sabia se tinha sido o grupo que tinha criado vários, ou se tinha sido a professora, você. Uhum. Então, a gente acabou realizando comentários ali, então agora a gente já vai ajustar direitinho para uma única janela. Um único quadrado. Isso, né? É isso aí. Tá, então tá. Oi, Graziele. Boa noite, professora. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Tá. Prof, eu só queria saber uma dúvida. Por exemplo, eu estou no teu grupo, né? Grupo da Letícia. Você já anexou essa primeira notícia. Nós queremos anexar mais uma que foi pertinente. Eu vou ali, aonde eu clico para clicar, você já inseriu uma e eu quero inserir outra. Tá. Como é que eu posso proceder? Tá, então a Graziele, né, ela vai inserir uma. Então a Graziele, ela pode ir no comentário aqui e inserir, né? Ou você pode ir no editar, tá? E aí você pode colocar aqui, ó, opa, mais um link, vou botar esse link qualquer aqui. E aí vai ficar aqui, ó. Editar a publicação, tá? Porque aqui vai ser grupo, eu botei grupo Letícia, mas não vai ser o meu grupo, né? Vai ser o nosso grupo. Então, vocês vão poder botar aqui. Aqui foi dica da Graziele, tá? Então, aqui eu posso botar dica da Opa, desculpa como é que escreve a Graziele. Graziele. É bem como se diz. Pode ser que só Grazi também. Ó, dica da Graziele. Então, essa aqui é a dica da Graziele. Assim como eu posso ir colocando dicas, né? Dicas vou botar o Ricardo aqui, nem sei se é do grupo, mas dicas do Ricardo. Aí ele pode ir lá. Posso ser. E colocar uma outra, como se diz? Uma outra reportagem, né? Que foi solicitado. Ó, dica do Ricardo. Agora. Nós podemos organizar, prof,
Por exemplo, nosso grupo já se encontrou e estamos tentando mexer num Padlet, né? Primeiro nós, para discutir, até depois a gente vai fazer um meet do grupo para se encontrar de novo. Nós podemos, tipo, organizar no nosso Padlet o nosso esqueminha, e assim como ele está, ir para o seu, mas assim, não vai ter um nome, foi o fulano, foi o ciclano, a gente vai fazer uma coisa só, do grupo, pode ser? Sim. Aí, o que vocês fazem? Vocês vão lá no nosso Padlet aqui, né? Mas aí, clique aqui para colocar um quadro, e aí vocês... Qual é o grupo de vocês? Eu não me recordo o número agora. Vou botar grupo X, tá? Tá. E ali no grupo X, vocês vão colocar aqui, ó, o link do Padlet de vocês. Que vai ficar tudo aqui. Entendeu? É muito legal, porque ele permite várias coisas, né, esse Padlet. Aqui a gente pode botar outro Padlet, ó, né? Pode enfiar outro Padlet ali. O próprio link do seu Padlet você coloca aqui, né? Você pode gravar áudio, você pode fazer uma foto. Isso aqui eu adoro usar. Que coisa... Gente, olha, vocês não têm noção do que a gente faz em aula, né? E aí a gente pode também ir colocando, né, aqui embaixo, tá? Outras atividades, como foi colocado ali naquele grupo que eu falei. Mas, que eu quero remover isso aqui que eu não gostei. Removi, pronto. Aí eu posso colocar figura, né, GIF, posso colocar vídeo do YouTube, música do Spotify, web. Então, assim, ó, ele é bastante, como que se diz, bastante multimídia, né? Então, eu, particularmente, gosto muito desse recurso, porque realmente ele te permite trazer diversas mídias que você pode, então, estimular os seus estudantes a usarem diversas mídias e a fazer uma coisa que é extremamente importante, críticas, né? Usar, então, da nossa competência 2, que é uma das principais, para mim, né, da BNCC, que é, então, usar o pensamento crítico científico-criativo, trazer um repertório cultural, trazer aspectos de comunicação e relacionado à cultura digital, que estão, então, todos eles trazendo perspectivas para essa nova tendência, né, que a gente está chamando de educação 4.0. Jardel? Boa noite, prof. Demais. Talvez eu tenha, não sei se eu tinha entendido direito. E até foi colocado por uma colega ali, no caso de alguém de um outro, e a gente vai usar para os nossos alunos isso, querer editar, né, aquele assunto, um tema qualquer que a gente está tratando. A minha dúvida é o seguinte, em relação àquele que foi a identificação da pessoa que entrou. Por exemplo, o grupo da professora Letícia, aí entrou a Fabiana e colocou alguma coisa lá, né? Daqui a pouco vai lá o Jardel e coloca mais uma outra coisa, e uma informação, dá uma opinião, né? Enfim, dá o parecer dele. Como é que fica identificado aquela pessoa que opinou? Quando o Jardel entra lá e edita, ou dá a opinião dele, aparece a identificação dele, ele está identificado, ou se não vai só aparecendo aquelas informações, vem vindo informações uma em cima da outra, e não tem a identificação da pessoa que acessou? Essa é uma dúvida que eu tenho. Aqui, ó. Veja nesse... deixa eu ver se está... Tá. Veja nesse quadro aqui, ó. A Daniele, ela já postou tudo isso, tá? Aí depois a Fabiane postou tudo isso. Quando você entra no Padlet, você entra com a sua conta, né? Entendi. E aí, então, todas as atividades que você for fazer ali, vai aparecer o seu nome. Então, é identificado assim, dessa maneira. Beleza, eu não tinha entendido essa parte. Então, fica a identificação
quando ele vai se logar, vai estar identificado. Exatamente. Ótimo. Por isso Obrigado. que ele é muito interessante para trabalhos colaborativos também, né? Exato. E aqui, ó, deixa eu ver se eu aqui, quando eu alterar eu vou alterar não é aqui. Tem gente, uma coisa que eu sempre digo para meus alunos, né? Quanto mais a gente fuça no negócio, mais a gente aprende e mais coisa a gente acha, tá? Então, mas tem uma possibilidade de você até colocar, como se diz... Editar o nome, não é? Editar o nome. Eu achei isso ontem. Isso. Não me lembro onde tu... Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Tem para editar o nome também. Eu não lembro. Meu e-mail é Biane Costa. Aí eu disse, mas não pode ficar assim, né? Aí eu editei. Se você quiser compartilhar aqui, quer compartilhar? Okay, deixa só eu acessar aqui. Tá. De novo, aonde eu fui exatamente. Rapidamente, professor, já está dando o horário, a gente tem que ir para a aula, mas a sua avaliação em relação ao conteúdo abordado por cada um é hercúlea, né? Vai ter que fazer uma investigação completa do Padlet para ver as pessoas que efetivamente participaram e a qualidade da participação. Como é que você... mas tem um truque. Tem? É esse que eu quero saber. Tem um truque. Lembra que eu falei para vocês que a gente organiza ele de uma maneira que vocês vão colocando as coisas ali, né? Sim. Depois a gente pode organizar ele de uma maneira em que eu faça colunas. E aí eu posso fazer até essas colunas, obviamente, que eu vou fazer por grupos, né? E aí eu vou baixar ele em PDF, que fica muito mais fácil de eu analisar. Tá. Beleza. Quando a gente baixa ele em PDF, ele vai tudo direitinho, né? Encaixado nos grupo tal, grupo tal, e aí a gente pode fazer aquela avaliação geral. Eu vi que tem a opção Excel ali também para baixar. Tem a opção Excel também. E aí na opção Excel, opção Excel é muito legal, porque aí você pode fazer até análise estatística, análise de conteúdo, é bem legal. Então, assim, é uma plataforma que ela é pouco utilizada, eu vejo as pessoas utilizarem muito ela para mural, mas não como uma proposta avaliativa, por exemplo. E eu estou usando ela como proposta avaliativa, eu estou achando bem interessante. Essa do Excel eu ainda não usei, eu só dei uma olhada, mas eu vi que dá para fazer mundos e fundos com Excel, né? Excel é... Claro. Beleza. Encontrei aqui, prof, a medição. Pode mostrar para nós, Fabiane, por favor. Deixa eu ver como é que eu compartilho. Peraí. Aqui embaixo, na barrinha. Apresentar agora? Isso. Inferior apresentar agora. A tela inteira ou uma janela? Uma guia. Uma guia? Tá. Mídias para educação. Acho que aqui. Eu sei quem tem aula agora, né? Abriu aí ou não? Tá abrindo. Tá carregando. Abriu. Tá, então abriu. É bem aqui, ó. É na foto. Na fotinha. Vamos em configurações. Daí ele vai para uma outra tela. Peraí. Isso aqui. Daí aqui eu ajustei. Porque tinha ficado só com o meu e-mail aqui, né? Biane Costa. Aí eu fui ali e botei meu nome direitinho. E daí a identificação ficou correta. Isso aí. E salva aqui embaixo. E aí tem várias opções de você organizar o seu perfil. Aqui o nome também. Isso. Agora eu estou na dúvida se esse foi aqui nesse ou se foi nesse, tá? Mas é em um desses dois mesmo. Não, mas é no avatar. Isso aí. E aí, professor Jardel, fica lá o seu nome, que o senhor colocou ali no seu avatar, que fica lá naquela bolinha lá no canto superior direito.
Ótimo, muito obrigado, professor. É exatamente o que eu me preocupava Perfil. em ficar honesto, responsável. Obrigado, doutora. Obrigado. É, De nada, capaz. Estamos juntos. aprendizagem colaborativa. E ali, se vocês depois veem, se vocês entrarem no quadro, vocês vão ver que tem a opção de vincular com o Drive. Isso também é muito legal. Vincular com o Google Drive. Quem tiver aula, né? A gente pode dispensar, vamos dispensar, né? Não quero que vocês percam as aulas, mas quem não tiver pode ficar aí, que a gente tem algumas coisinhas para conversar e vai ficar gravado. Boa noite, pessoal, que tem aula. Oi, Jorge. Oi, prof, tudo bem? Prof, eu estava acompanhando aqui em off, que é minha consciência melhor. Eu gostaria, assim, como eu não tenho nenhuma experiência nessa ferramenta, me chamou a atenção algumas coisas. Isso que você está compartilhando já foi material enviado para avaliação ou é uma plataforma onde você acessa e aí já aparece todo mundo no mesmo espaço? Pode me esclarecer isso melhor, por favor? Isso. Você pode fazer o seguinte, tá? Você está pensando numa forma prática de estratégia ou nesse caso aqui específico? Não, eu quero entender melhor como funciona, porque eu vi que você compartilhou ali e que já tem postagens. Isso você compartilhou já da tua plataforma de atividade da avaliação de AB1 já entregue, ou quando a gente abre lá, eu não baixei a plataforma, eu não baixei nada ainda, tá? Eu estou lendo o material e não baixei, eu não comecei a organizar ali para fazer a P1 realmente. Então, a minha dúvida eu vi que você compartilhou e que aparece ali já postagens. Então, foi de material já entregue para avaliação, ou quando eu acesso ali, ela já tem um link, enfim, ela já direciona todo mundo para o mesmo espaço, é isso que eu quero entender. Certo. Aqui, ó, bom, deixa eu começar a apresentar. Na verdade, você entra, né, não precisa nem baixar nada, tá? Você entra por um link, aquele link que eu coloquei lá no aula, tá? Então, aqui, ó, todas essas atividades que tem, com os colegas de vocês que já fizeram as atividades, que postaram ali, tá? Aí você vai entrar... Tem um link, então, tem um link, né? É que eu não, tem um link, tá? Uhum. Aqui, ó. Tá aqui no link, ó. Este link. Então esse aí eu achei que... tá, esse link já direciona, tá, isso, tá. Esse link show. já direciona. Tá, show de bola. Eu vou até copiar e vou colocar aqui no chat. Não, tranquilo. Link pro... Eu achei que aqui fosse o link para a gente poder fazer o mural para depois compartilhar, por isso que agora eu entendi que ele já larga tudo junto ali, tá? Perfeito. Não, ele já tá, ele já tá organizado, né? Uhum. E aí, então, você entra ali, e aí você quer comparar, você quer colocar aqui o seu grupo, as suas informações. Eu vou contratar o grupo, ó. Eu não sei se eles estão presentes na plataforma, eu coloquei eles aqui, meu grupo é 16, ó, para fazer contato, se alguém puder contatar, eu vou contatá-los também agora, a partir disso, para poder criar ali, mas eu primeiro vou fazer um contato com eles, para depois eu criar, né, prof, antes de trocar uma ideia com eles primeiro. Eu vou até trocar aqui o fundo, porque daí fica melhor de enxergar a nossa bolinha rosa. Ó, então, você entra lá no mural, né? Que, na verdade, o quadro ele é um mural, tá? Mas ele é mais do que um mural. Aí, quando você quer interagir, você pode interagir aqui nos grupos, tá? Através de comentários. Agora, tranquilo, tranquilo. Eu entro, vou criar o nosso grupo, vamos desenvolver tudo isso que está desenvolvendo, e eu posso agora entrar nos outros grupos, comentar, enfim, né? Trocar, dialogar, enfim. Não, agora tá. E aí, aqui, ó, daí aqui, quando para você criar o quadro, aqui neste maisinho, ó. Não, aí eu acompanhei tudo. Aí eu vi, e aí eu entendi toda. Eu não estava entendendo porque, né, eu não entendi que o link, ao clicar naquele link, ele já direciona para cá. Então agora é tranquilo, tá, prof? Obrigado. Eu tenho aula agora, vou entrar aqui. Tá bom.
Obrigadão, Boa. um abraço a todos, Tchau, obrigado tchau. pela explicação. Rosângela? Prof, eu tenho uma situação assim, ó, eu já mandei mensagem, já mandei tudo que eu podia para ter contato com o grupo, tá? Com Tá. 2 pessoas do grupo. A minha pergunta é, eu insiro o nome deles no meu Padlet, porque vai ser pelos comentários que eles fizerem, né? Eu tenho receio de não colocá-los no grupo e depois eles não poderem participar. Então, eu pensei, vou colocar o nome deles lá no grupo e vou continuar insistindo para eles. Mas se eles conseguirem entrar ou participar, eles já estão ali, pelo menos. Eu acho que é menos pior, né, professora? Do que eu não colocá-los no grupo e depois eles não têm aonde inserir informação, nada. Eu acredito que uma das soluções seja essa. Você coloca ali, igual, se eles não participarem, não vai ter a interação deles, então, mas pelo menos você fez a sua parte. Eu pensei assim mesmo, prof, para eles também terem a oportunidade, porque com certeza é alguma situação. Eu tenho receio deles estarem fazendo individual, mas ninguém avisou, ninguém nos avisou nada do grupo. Só que eu não queria tirar o nome e a pessoa não poder participar. Sim. Então, eu estou pensando em fazer assim, se a senhora concorda, colocar lá o nome do grupo com todos que estão ali, com o grupo que a senhora nos remeteu. E eu estou entendendo que é pela participação, que é pela inserção de dados que vai ser a nota. Então, se eles não participarem, eles não vão ter a nota. Exatamente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, vou fazer dessa forma, então. Tá? Porque a gente tem que aprender a trabalhar em grupo, em equipe, na verdade, né? Ter essa comunicação, só que a gente não pode, a gente tem que deixar aquela coisa da educação 3.0 de que, então eu vou fazer sozinho e vou botar o nome dos outros. Isso a gente não quer mais. Não cabe. Então. É que eu acho, professora Letícia, Oi, Ana. que esse e-mail que deram ali nos grupos, eu, por exemplo, eu não uso esse e-mail de aluno. Né? Eu não acesso ele, e eu vi que tem uma do meu grupo aqui que está na sala hoje, a Aline, que ela não está conseguindo contato com ninguém. Eu acho que as pessoas não usam aquele e-mail. Pois é. Mas aí não sei se vocês viram aquele tutorial que eu coloquei. Sim. Que assim, a gente pode entrar em contato com a pessoa, né? Vou lá na minha turma. Ou até ali no. Meu Deus, agora vamos ver. Vou pegar qualquer turma aqui, porque tá todo mundo entrando no aula e não vai funcionar. Para contribuir também, Letícia, o que a Rosângela falou, o meu e-mail de aluna está errado. Eu mandei ali na interação o e-mail correto, mas como eu conhecia as colegas que participam do meu grupo, exceto um, que é de Santa Maria, que está aqui presente, o Mauro, a gente conseguiu, eu peguei pelo e-mail de professor e deu certo. Sim, eu coloquei meu e-mail de professor lá, que eu acho que é o mais fácil de acessar. Aí vocês têm que entrar em contato com o pessoal da pós, né? Do EAD, na verdade. Mas agora ficou muito bom, a professora Patrícia Mal conseguiu fazer uma coisa que eu achei muito legal. A gente entra na nossa sala, né? E a gente clica aqui na bolinha, aqui na imagem do nosso colega, e já aparece aqui, tanto o e-mail, né? Como enviar mensagem. Aí a gente pode enviar mensagem diretamente para a colega. O problema é que eu vejo por mim, eu não acesso esse e-mail como aluna, entendeu? Sim. Meio que me esqueci dele. Então, tudo que tu mandar para ali, provavelmente eu não vou ler. Sim. Sabe que a gente tinha discutido, conversei com a professora Patrícia um dia, eu digo, professor, às vezes os alunos não estão acessando, né? Então, eles deram mais essa oportunidade de comunicação. Você, então, tem como, dentro ali da sua turma, entrar por mensagem, né? Entrar em contato com o colega por mensagem. Fabiane? Só para deixar registrado, gente, no primeiro dia, já no dia 10, eu e o colega Jefferson, a gente acabou trocando mensagens. E daí, em vez de formar um grupo, a gente acabou formando uma dupla.
Então, eu não sei se tem alguém aqui agora que era do nosso grupo ou não. Então, só para deixar claro que não foi antissocial nem nada da nossa parte, porque a gente fez o contato no primeiro dia já, para já iniciar, né, a atividade. Mas, de igual forma, né, se alguém quiser entrar, não tem problema nenhum, tá? Sim. E como a gente... o problema que nós fizemos reunião dessas disciplinas, como elas são disciplinas curtas, a gente deu essa oportunidade. Mas tem alternativa, gente. Nada é obrigatório, né? Então, tem alternativas. Eu quero fazer sozinho, tranquilo. Depois a gente vai organizando essa possibilidade. Deixa eu ver aqui o que eu queria comentar com vocês. Aqui, então, sempre que tiver, né, dúvida, se alguém tiver ainda dúvida sobre a P1, vamos conversando aqui, né? E aí, depois, quando chegar a P2, vocês vão ver que é mais tranquilo, porque eu já tenho um roteiro estabelecido, tá? Que aí é uma outra estratégia que a gente eu estou chamando choque de realidade, né? Primeiro a gente coloca uma estratégia que vai desestruturar, aí depois a gente coloca uma estratégia que vai auxiliando, então, a formação das competências. Rosângela? Prof, eu fiquei um pouquinho com dúvida ali, ó. Depois que eu fizer todo o meu Padlet, e eu vou inserir, entro na atividade de enviar o arquivo, eu entro e coloco apenas o link do meu Padlet, né? Eu vou organizar, vou arrumar melhor ali a informação, mas apenas o link do Padlet. E cada um do grupo tem que lançar lá o seu link. O mesmo link, isso, mas vai lançar para ter como efetivado, né? A atividade. Tá, desculpa a insistência, só para não cometer numa... A gente acaba tendo que ser meio repetitivo, tá? Obrigada. Não, mas tem que ser. Eu queria conversar, né, se não temos mais nenhuma dúvida assim, sobre essa questão da P1. Eu sei que a nossa aula hoje seria só um encontro, né? Mas tem umas coisas que eu gosto muito de conversar, e uma delas é sobre, então, como a nossa disciplina é mídias na educação, né? Então, eu gosto muito de trazer algumas discussões acerca disso, né? Exatamente. Então, eu peço que quem ainda puder ficar, né? A gente vai discutindo essas relações. Quando a gente pensa em mídias, né, na educação, a gente pode entender que as mídias, primeiro, elas fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida atual, né? E no contexto educacional, em sala de aula, como que a gente vai inserir essas mídias? Então, vão ser a partir de recursos de ensino e aprendizagem. Então, você pode trazer várias propostas relacionadas, então, a essas mídias, né, que a gente chama, então, de mídia educação. E esses recursos de ensino e aprendizagem, eles diminuem o nível de abstração dos alunos, porque os alunos hoje, principalmente essa geração, nem digo mais esses nativos digitais, mas os que nasceram depois de 2010, eles estão muito inseridos na ideia de trabalhar e de ter as mídias. E as mídias hoje, elas, como vocês já viram ali numa apresentação que eu coloquei, elas não são mais aquelas mídias que a gente conhecia até então, né? Jornal impresso, a televisão, são outras mídias, né? Até o TikTok hoje já é uma mídia, né? Porque ele traz alguma coisa, traz algo a ser pensado, a ser explorado, né? Um outdoor, né, também é uma mídia, uma propaganda, é muito mais uma mídia de informação também, do que, por exemplo, um jornal, né, na TV e tal. É porque essa galera
da alfa, né, a geração alfa, eles nem assistem mais isso. E aí, o que acontece? Como nós temos, muitas vezes, contextos e conteúdos muito abstratos, as mídias, elas acabam trazendo algo mais interessante para ser praticado, né? E pode estar relacionado, então, com o que vai ser o conteúdo que vai ser trabalhado. E vai ser, então, também contextualizado aquilo que eles estão acostumados no cotidiano. Então, essas mídias na educação, a gente pode pensar que elas são importantes, mas, por exemplo, no Brasil, a gente ainda não tem uma política específica para a mídia e educação, né? São iniciativas isoladas. Isso aqui são só informações que eu trouxe para a gente ver como a gente ainda está um pouco atrás de algumas premissas, digamos assim, de mídia, né? Enquanto propostas educativas. Então, o tema mídia e educação, já na década de 70, na França, ele foi colocado, né, dentro de um Conselho Internacional de Cinema e Televisão e organizado, então, dentro de uma proposta da Unesco. Aqui, depois eu vou passar para vocês esse link dessa apresentação. Tem um artigo que fala, então, sobre a alfabetização informacional e midiática, crítica e ciência. E aí, o que acontece, né? A mídia é um fator fundamental na vida da sociedade. Hoje, a gente não consegue mais, né, se desvencilhar, por exemplo, da internet. Ainda, obviamente, que temos, né, a televisão como grande disseminador de informações em massa, mas a internet, ela cada vez mais atua na nossa sociedade. Falar ao celular, né? Na verdade, falar ao celular já é uma coisa antiga, né? Usar o celular para qualquer coisa. O celular é o nosso, hoje, computador, digamos assim. E isso, então, são coisas que vão nos trazendo para o cotidiano, né? E a gente vive essa era tecnológica. E essa era tecnológica, ela influencia todo o tempo, a todo momento, a sociedade. E ela vai moldando a sociedade. E a gente pode ter, então, em consequência, a educação, né, tanto formal quanto informal, mediado por essas mídias. E aí, então, a gente tem como proposta da mídia educação um objetivo que é o objetivo de empoderar as pessoas em grupos sociais para, talvez, trazer alguma criticidade a essas mídias, dentro da premissa da educação crítica, né? E a gente precisa entender e compreender também as várias nuances do que essas mídias querem nos dizer. Então, a gente pode fazer perguntas como as mensagens foram feitas, por quem elas foram feitas, qual a perspectiva do fato narrado, quais disputas de poder existem em seu contexto de criação. Olha o Facebook aí, hoje domina todas as mídias, né? que a gente pode pensar. Está até pensando numa nova ideia, uma nova proposta de comunicação e de interação com esse tal do Meta, né? E qual o impacto, então, das mensagens dessa mídia nas audiências, né? Os nossos alunos, em nós. A gente precisa compreender isso também. E aí, a partir disso, eu gosto muito de problematizar essa imagem de fundo aqui, né, que foi muito marcante, aquele Queer Museum, né, que foi uma proposta de trazer vários artistas relacionando, então, as diversas possibilidades de ser social, né, de ser neste meio social. E aí, então, algumas imagens chocaram, né? As pessoas muitas vezes não compreendem a ideia da arte, que a arte não é apenas se mostrar uma coisa linda e tal, mas fazer com que haja uma problematização, né? E aí a gente pode entender isso como também uma perspectiva histórica, né? Uma perspectiva em que cada época histórica da vida
ela tem uma ideologia, e essa ideologia, ela é verbal, né? E cada geração, cada camada social possui uma linguagem. Aqui eu trouxe um artigo que fala sobre as ideias de ideologia do Bakhtin, está aqui linkado, né? Não vamos ter tempo para conversar sobre isso, mas é muito interessante a gente compreender que a linguagem ela é profundamente determinada pelo momento histórico, pelas contradições sociais e pelos conflitos ideológicos, de classe, de gerações, de gênero, de grupos étnicos, etc. Aqui também tem artigo do Carbone Maestre, linkado para discutir essas relações de língua, né, de linguagem. E também a gente entender que o sentido da palavra ele muda conforme muda a sociedade, o seu tempo histórico, né? Não sei se vocês viram, agora tem uma polêmica aí em português de Portugal, que o Lucas Neto, que é um rapaz que faz youtuber, né? E ele está influenciando a linguagem dos jovens, adolescentes e da geração alfa de Portugal, e os portugueses estão furiosos porque os jovens estão falando brasileiro, né? Porque a língua muda, tudo é transitório, né? E aqui, então, por exemplo, o sentido também muda, né? Rede social. Para essas pessoas aqui, por exemplo, isso aqui é uma imagem no Nordeste, a rede social, na casa deles é outra coisa, onde a família se reúne ali nas redes, né? Porque lá eles têm essa como diria, essa cultura de ficar nas redes, né? Muitos até não têm cama, têm redes. Então, ali é a rede social deles, né? Para nós, talvez a rede social seja Facebook, Instagram, mas vai depender do tipo de sociedade, de classe que está se relacionando a esse contexto. E também a língua, ela é viva, né? Eu trouxe aqui esse artigo, está linkado, também não vamos entrar nele, mas depois deixo para vocês explorarem, né? Sobre a língua viva tá na Nova Escola, né? A Nova Escola é muito interessante, tem várias coisas interessantes. Então, se você for aqui, ó, mas não é tão difícil, né? Tão difícil. Essa linguagem é uma linguagem específica das redes sociais, né? Alguém aí já conversou com uma criança que tem 10 anos, ou 15, ou que está nessa geração alfa aí, pelo WhatsApp? Como é que é? Vocês já perceberam a mudança da linguagem? Às vezes a gente nem entende o que eles estão falando, né? Porque é uma outra linguagem. Então, a língua, ela muda. E isso está relacionado com as modificações também, né, das sociedades. E aí, existem coisas que a gente precisa perceber também nessa ideia de mídias, né? E qual é a ideologia e a linguagem que estão querendo transmitir dentro das mídias, né? Então, por exemplo, a escolha das palavras, ela obedece critérios ideológicos. O sentido das palavras é ideologicamente disputado por classes sociais diversas, né? Por exemplo, quem lembra aí daquele movimento dos estudantes secundaristas em que eles ocuparam as escolas, né? As escolas são de quem? São nossas, principalmente as escolas públicas, pagas com os nossos. Eu vou no supermercado, compro um saco de leite, que agora nem é mais em saco, até tem saco, compro uma caixa de leite, está ali embutido um ICMS, um imposto, que vai fazer parte da escola. Então, a escola é de todos, é nossa, a escola pública é nossa, né? E aí, na mídia, a maioria das mídias disse que, em vez de serem ocupantes, eram invasores das escolas, né? Assim como traficante e estudante, né? Se é uma pessoa que vende drogas aqui da zona, lá do Três Figueiras, que é um dos bairros mais ricos de Porto Alegre, ele não é traficante. Ele é um estudante que está vendendo, né, drogas, mas ele não é traficante. Quem é traficante é o negro pobre que vive lá na Bom Jesus, né? Uhum. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa que eu vi? Então, a linguagem, né? Posso? Pode, claro.
já que deu... Não, eu estou aqui preocupado e com uma coisa, claro que não é bem da sua área, né, prof? Mas eu acho que tem uma disciplina que é a segurança da informação. Eu estou pensando nessas, né, a mídia, o Facebook, que é um dos maiores, né, que tem bastante divulgação. É uma coisa que eu venho da área da segurança também, meu curso é segurança privada na UBRA, então a gente tem preocupação com as questões da segurança das pessoas, segurança da informação, né, porque há uma divulgação muito grande, tem pessoas que às vezes acabam tendo seus dados, né, porque publicam várias coisas no Facebook ali, e aí as pessoas do outro lado, do mal, vão lá e captam essas informações, e aí tem uma série de fraudes, né, que a gente sabe, então isso é uma coisa que me preocupa muito. Então esse é o lado bom da mídia, né, produz tudo isso, essa informação, essa inovação e tecnologia, mas tem sempre essa coisa da segurança da informação, que é uma coisa bem, bem preocupante também. Uma outra coisa que eu queria também, emendando já, e quando a prof falou ali do sotaque, é interessante, eu já vi que a prof é gaúcha, porque fala abá, né? Toda hora a prof fala abá. E, claro, e outras pessoas não entendem isso, mas eles sabem muito bem. E uma outra coisa que, nesse tema, eu notei, eu tenho uma neta de 9 anos que mora comigo aqui, né? Junto com a família, e eu vejo o sotaque dela, às vezes, acaba mudando. Eu acho que é em razão disso, de interação com outras. Quando a prof falou ali da influência, né, em Portugal, do Lucas Neto, eu me lembrei dela, porque às vezes o sotaque dela sai um pouquinho, fica até o sotaque lá do paulista, por ali, porque tem, eu acho que, interação com outras pessoas de outras comunidades. É o comentário esses 2 comentários que eu queria fazer, Não, é bem isso mesmo, né? A influência da mídia é gigantesca, todas as mídias, né? O meu sobrinho também é gaúcho, mora lá em Bagé, eu sou de Bagé, né, tia? Por isso que eu tenho esse sotaque forte, e ele fala tudo é bem paulista. E o outro menino que é menor agora, o Arthur tem 6, e o Inácio tem 3, e o outro também, tá? Ele não fala gauchês. A minha mãe fica furiosa, né? Eu digo, mas mãe, a mudança dos tempos, né? A gente tem que acompanhar essa galera aí, né? E eu gosto muito dessa frase aqui do Albert Camus, né? Que ele diz assim, que dar nome errado às coisas torna o mundo mais infeliz, né? E isso é estereótipo, né? E isso é preconceito, obviamente. E aí, dentro dessa ideia de preconceito, hoje a gente vivencia uma coisa que cada vez mais querem que seja, né? Não sei quem, né? Aqueles que comandam, talvez, os fiozinhos invisíveis, né? Da ideologia, né? E, de acordo, então, com Thompson, né, a ideologia, ela é historicamente um conceito ambíguo, né? Comporta tanto sentido negativo quanto não, né? Mas vai depender do quê? Do que o outro está colocando para nós, né? E do qual poder está influenciando no momento da sociedade que a gente está vivenciando. Então, de acordo com o dicionário, né, da internet, ideologia é a reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Sua ideologia é fazer reunião das ideias características de um grupo, de um período e que marcam um momento histórico, né? Por exemplo, agora, a ideologia capitalista. E agora nós estamos, então, com essa ideologia das notícias falsas, né? Que é um grande problema para a sociedade, para o nosso tecido social, né? O Jardel falou da insegurança na internet, segurança de dados. Tem diversos vídeos e filmes que estão trabalhando essa perspectiva. Tem o Redes de Ódio da Netflix, que é muito bom. Tem um outro que é Privacidade Hackeada, né? E tem um outro que eu não vou lembrar agora, depois eu lembro e falo e converso com vocês. Porque isso vai tá moldando essa nossa nova geração que está vindo aí, que é a geração alfa, né?
que eu falei lá quando a gente começou a falar sobre as educação 4.0. E aí eu trago essa charge aqui da Laerte, né, que eu gosto muito, e que foi um bafafá lá da nossa ministra, nem sei se agora ainda é ministra, porque eu nunca mais ouvi falar, a Damares, né, que menino usa azul, menina usa rosa. Mas claro que existe ideologia de gênero, né? Tudo que foge do gênero da minha ideologia. Então, tudo aquilo que eu não quero que exista, que eu acho que não faz parte da minha ideologia, é a ideologia do outro. Mas aí eles dizem que ideologia é algo que é do outro. Então é muito louco, né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas também. Porque a ideologia é você ter critérios, né, para trabalhar com diversas perspectivas, né, culturais, sociais, percepções políticas, né? Então, a ideologia é o fazer as coisas, né? E não deixar que uma ideologia se oprima a outra, né? Tem espaço para todos pensar aqui nesse planeta, né? Talvez. E aí entra uma história que até o Jardel estava falando, né? Que é essa ideia de que o inimigo é o outro. E quando eu acho que aquela coisa que não me serve, porque por que não me serve? Porque provavelmente vai me tirar algum poder, tá? Quem entende um pouco do Michel Foucault já deve estar entendendo aí que vai por esse lado, né? Todas as nossas relações, elas são mediadas por poder, tá? E aí, quando este poder ele quer que alguma coisa se sobressaia sobre a outra, ele diz que o inimigo está lá, ó. Então, este filme aqui é muito interessante, não sei se vocês já assistiram, que é A Onda, ele é um professor, um filme alemão, ele é um professor de filosofia, ele é professor de educação física e ele vai dar aula de filosofia. Bem coisa que acontece no nosso estado aqui, né? Eu sou biólogo, já dei aula de sociologia, então acho que por isso que eu transito bastante nesses ramos aí. Mas ele, então, faz um experimento social com os alunos dele. E aí ele acaba trazendo um neonazismo, né? Então, a influência da ideologia e da linguagem do ódio é bastante complicado, né? E hoje aqui no Brasil, principalmente nesse mundo, nessa coisa que a gente está vivendo, essa polarização louca aí, né? E aí a gente tem essa ideia do termo da hegemonia, né? Que a hegemonia, por exemplo, do grego, né, significa líder, guia, ou quem dita as regras, né? Isso é bastante preocupante quando a gente quer trazer uma proposta de democracia, né, mesmo que uma democracia torta, mas em que a gente tenha, sim, as nossas ideologias, as nossas ideias sendo trabalhadas e discutidas, né? E não num discurso de ódio. Eu acho que a gente precisa cada vez mais pensar nisso, na educação midiática, de não cair na armadilha do discurso de ódio, né? E aí, então, esses autores, né, falam que, no geral, refere-se ao domínio e à influência de um país sobre o outro e um princípio segundo o qual um grupo de elementos é organizado. Então, hoje a gente está vendo crescer cada vez mais aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, os neonazistas, né? Então, isso é bastante preocupante, assim. A hegemonia é um processo, né? Jamais um sistema ou estrutura. Ela não sobrevive de forma passiva. Precisa estar em constante movimento para se manter enquanto tal. Precisa ser recriada, renovada, alterada, discutida, a ponto de vir a incorporar o contra-hegemônico, quando isso se mostrar crucial. Então, por isso que, né, vem essa ideia de trabalhar, de pesquisar, de ressignificar e reorganizar as ideias, porque a gente não cai, então, nessas armadilhas, né? Então, quem inventou a ideologia de gênero?
Está aqui um artigo para vocês darem uma olhada depois. E aí, assim, a gente tem, né, a hegemonia entendido como uma direção cultural e ideológica que a classe dominante exerce sobre as classes subalternas. Constitui um instrumento de análise importante para a construção de um enfoque mais amplo que relacione a mídia com a disputa pelo poder. E aí, né, nós, enquanto país e mundo plurimulticultural, né, nós precisamos combater essa tal hegemonia, digamos assim, né? Eu gosto muito do Armandinho, né? Então ele coloca assim: a gente não precisa concordar, a gente precisa de democracia para poder continuar discordando. E aí eu trouxe aqui, linkei para vocês também um outro artigo sobre mídia, democracia e poder, que é bem interessante. E aí eu vou finalizar comentando um pouco para vocês sobre a nova, nova não, que foi em 2019, se não me engano, que a Lady Gaga, ela trouxe uma proposta de trabalhar com a empatia, né? E a ideia dela é fazer as pessoas verem que cada um tem as suas diferenças, né? E as suas diferenças não são, assim, ruins, né? Cada um de nós nós somos a mesma espécie, mas cada um de nós é um organismo, né? Então, ela trouxe essa campanha de libere a sua empatia, né? E libere a sua empatia, porque parece que a gente e ela ainda teve essa transição aqui bem no momento da pandemia, em que a gente, então, meio que ficou isolado, né? E talvez a nossa condição de empatia ou a nossa condição de ser humano tenha meio que se perdido, porque nós somos seres sociais, né? Então, isso é bem interessante. E aí, dentro da educação, o que vocês podem depois pesquisarem um pouco mais a fundo, ideias que nós temos para trabalhar, para relacionar a educação com as mídias, né, é trazer o aluno ou aluna, além de ser espectador, além de ser crítico, mas eles serem autores e produtores dos seus próprios conteúdos, dos seus próprios conhecimentos, da sua própria ensino e aprendizagem, né? Ou seja, autonomia, aquilo que nós sempre falamos, né, aqui na universidade, é o aluno autogestor do seu conhecimento. E aí, então, tem algumas coisas interessantes que a gente pode pensar em relação às mídias, né? Então, a forma mais básica de abordagem da mídia educativa é a do questionamento e investigação sobre meios e mensagens. Por isso que eu trouxe para vocês a proposta de vocês pesquisarem notícias relacionadas à educação 4.0, para que vocês tenham, então, essa ideia e questionar e investigar sobre essas questões, né? Depois, então, sair da posição de consumidor cotidiano dos produtos para a condição de analista de mídia. É muito interessante isso, que vai nos formar, então, leitores críticos, trazendo a proposta de criticidade, né? Voltando aqui para a nossa competências gerais da BNCC, né? Que são muito interessantes, ter o conhecimento, o pensamento crítico, científico, criativo, ter o repertório cultural, comunicação, cultura digital, entre outras. Desenvolver a capacidade de desconstruir e analisar os produtos midiáticos. Isso é extremamente importante, né? Até para que nós tenhamos compreensão, pelo menos um mínimo de compreensão daquilo que é interessante para nós, daquilo que não é interessante, daquilo que a gente pode trabalhar, daquilo que a gente não pode trabalhar. Então, a criticidade ela deve estar sempre acima, né, de qualquer outra intenção. E aí, a partir disso, a gente pode identificar um problema, transformar em pauta esse problema, coletar mais informações, criar uma nova mensagem e compartilhar em rede. Estas 5
5... Meu Deus, agora perdi. Competências? Essas 5 competências, digamos assim, né? São interessantes para a gente estimular os nossos alunos a terem, então, essa condição de crítica, né? De criticidade. Porque aí a gente vai fazer com que eles busquem algo, né? E quando eles vão buscando algo, eles podem ir transformando isso. E aqui eu trago uma coisa bem recente, acho bem atual, não sei se vocês conhecem, né? Mas já a mídia televisiva, principalmente, e da internet, só falou até agora, né, bastante sobre a COP96, que é essa organização da ONU sobre as mudanças climáticas. E uma das pessoas que vem trabalhando assim fortemente já há muito tempo para isso é uma menina, a Greta Thunberg. Não sei se vocês já ouviram falar da Greta. Ela parece que, não me lembro agora se ela é da Dinamarca, não me lembro exatamente o país que ela é, mas ela percebeu que se ela não fizesse alguma coisa... É sueca, prof. É sueca, obrigada, Janete. O futuro dela e das próximas gerações não existiria, né? Então, ela identificou o problema, ela transformou esse problema em pauta, ela identificou, então, que nós temos um problema de mudança climática, ela transformou em pauta, e aí ela resolveu todas as sextas-feiras, ela não ia para a aula. Ela pegou um cartazinho sobre mudança climática e parou lá no Congresso, né, Assembleia, não me lembro, não sei como é que chama, da Estocolmo, né, acho que é. E ela ficou lá sentada. E aí, a partir disso, ela começou um movimento, né? E aí foi coletando mais informações. A partir dessas informações, ela foi transmitindo essas informações para conhecimentos sobre as mudanças climáticas e o que poderia acontecer com a nossa espécie, porque não pensem vocês que o planeta que pode ser ameaçado, quem está ameaçado é a nossa espécie, essa extinção em massa. E aí ela criou uma nova mensagem. Ela foi para a ONU, né? Ela botou a cara dela a tapa, né? E ela transformou isso numa ideologia. E ela, então, a partir daí, começou a compartilhar em rede. E hoje tem um movimento bastante interessante nesse sentido. Mas a partir do quê? Da criticidade. Tá? E aí eu vou fazer um exercício rapidinho com vocês aqui. Quando vocês olham essa imagem, tá? O que vocês acham que essa imagem representa para vocês? Se alguém quiser falar. Ninguém? Ela parece uma espécie de arma, né, de algum personagem mitológico, não sei relacionado. É isso? Um tridente. Tridente. Um tridente, né? Como é que a Miriam botou? Garfo do inferno. Garfo do inferno. Né? Isso aí. Logo me veio, professora, na verdade, olhando assim, no primeiro momento que me veio foi o mar, sabe? Porque a gente já associa o tridente de Poseidon, sabe? Então, eu realmente não sabia. A figura, ela é referente a esse garfo do inferno? Ou não é isso, né? Ao Poseidon. Então eu acertei, eu achei que era um mar mesmo. Mas isso aqui é muitas vezes que a mídia faz com a gente, né? Tenta confundir, né? E aí a gente tem que entender sempre o contexto das coisas, né? Por exemplo, o deus grego, né, dos mares, Poseidon, é um deus dos mares e também já foi associado aos terremotos. Uhum. Mas aí, para os romanos, né, uma sociedade, numa época lá, num momento, ele se tornou o deus Netuno. O tridente, né, ele é o símbolo associado ao Poseidon. Mas o tridente também ele é o símbolo associado, por exemplo, ao diabo pelos cristãos. Tá? Então, a leitura de imagens ela não é definitiva universal, ela não é igual para todos.
ela depende da bagagem cultural, das experiências de cada um de nós. Então, isso é muito interessante quando a gente for trabalhar, né, nessa perspectiva da mídia educativa. O que a gente quer educar com essa mídia? O que a gente quer contextualizar com essa mídia, seja ela qual for? Né? Então, isso eu acho bastante interessante, essas discussões, e sempre pensar que é uma complexa interação, né, que ocorre nesses momentos educativos, nesses processos educativos, né? A gente não consegue mais desvincular as coisas, né? Até porque eu trabalho muito dentro da ideia da BNCC e tal, e das tecnologias digitais, e cada vez mais a gente está trabalhando com a perspectiva da integração, né? A gente veio lá de uma ideia de interdisciplinaridade, de uma ideia de transdisciplinaridade, hoje é a integração das áreas do conhecimento. A integração das áreas do conhecimento cada vez mais interessam para que a gente não caia nas armadilhas, né? Que a vida aí tá e a sociedade estão nos proporcionando. Então, gente, alguém quer comentar alguma coisa? Vou interromper aqui. Letícia, uma coisa que me marcou muito nessas leituras, que é realmente eu, como o Jorge, tenho uma dificuldade muito grande nessa área, né, quando entra para essa área da tecnologia, mas eu tenho avançado muito, né, nos últimos meses. E esse treinamento, essa pós vai me ajudar demais. Eu sou muito centrado, eu leio tudo, eu pesquiso mais. Por exemplo, os Padlet, eu não entro no material de vocês enquanto eu não vejo tutoriais, eu vejo quando forma, porque eu tenho essa dificuldade, isso não é vergonha falar. Uma coisa que me marcou muito nas leituras, e para eu falar isso, é o ó do Borogodó, como diz aqui no Goiás, me marcou muito a questão, Mohan que fala, né? Mohan. Quando ele pega tudo do negativismo das tecnologias digitais e transforma isso em coisas positivas. Eu achei muito interessante. Ele inverte a questão, né? A tecnologia digital vai fazer a criança, o jovem, isso, aquilo, e ele traz isso ao contrário, né? Então, assim, isso me marcou muito. Eu não sou dessa área de leitura, não tenho essa facilidade, mas me marcou muito isso. Eu pegar tudo que é negativado, que é o lado negativo, e trazer para o lado positivo. Criar uma forma de se transformar em positivo. Então, isso eu acho que até hoje o que me mais marcou em todas as leituras que eu fiz foi isso aí. É exatamente isso, né? É trazer essa ideia. O Mohan, não sei se você está falando do Moran ou... não, eu vou soletrar M-O-R-N. É o Edgar Morin, né? É isso. O Edgar Morin, ele é um filósofo, né, francês, e ele vem trazendo a ideia da complexidade cada vez mais relacionada às nossas sociedades, e a complexidade no sentido de que, além de tudo estar interligado, né, eu posso pensar que as partes elas compõem o todo, mas o todo também compõe as partes. E no quesito de trazer essa perspectiva para as tecnologias, ele vê isso como algo interessante, porque ele vê isso como algo que a gente pode modificar a sociedade. E está relacionado muito com essa ideia, por exemplo, que eu trouxe do exemplo da Greta Thunberg, né? Que ela usa, então, essas tecnologias primeiro, para colocar a boca no trombone, como a gente fala, né? E para fazer com que principalmente a geração, falar a língua da geração dela, né? E isso é fantástico. Porque ela tem Asperger, né? E também ela é muito, como é que eu diria? Ela é muito enfática, né? Aquele discurso dela, último lá, que ela estava no Fórum Econômico Mundial, eu achei fantástico, né? Ela disse assim, não são vocês que vão vivenciar isso, e vocês vivem falando nesse blá, 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 e blá, blá, blá sempre, né? E quais as atitudes que vão tomar? Nenhuma atitude vão tomar.
Mas a gente não vai deixar de pentelhar vocês, basicamente foi isso, né? Então, isso é muito interessante. E essas novas gerações, assim, eu boto fé nelas, assim, acho que... E a gente tem, nós, enquanto professores e professoras, eu não digo nem mais, eu acho que o nosso papel de orientador, de mediador, ele já até foi ultrapassado. Eu acho que a gente precisa ter um papel que eu acho que é fundamental, que é o de provocador. Né? Eu leio muito e trabalho muito com a aprendizagem criativa do pessoal lá do MIT, professor Mitchell Resnick, e ele traz essa perspectiva de que o professor e a professora ele tem que ser provocativo. Tá? Se a gente não provocar, os nossos alunos cada vez mais vão ter essa apatia e que todo professor ele reclama, né? O professor Jardel? Bom, primeiramente dizer que está excelente essa aula, também trazendo ótimas, né, aberturas. E aí uma coisa que eu me preocupo sempre, há muito tempo já, desde da divulgação da mídia, e essa imagem que a prof mostrou ali deixa bem claro isso, as distorções, né? E principalmente essas mensagens falsas, as fake news. Isso é terrível, isso está... Eu participo de alguns grupos de WhatsApp, de colegas, enfim, e eu fico impressionado como pessoas que vão divulgando, vão replicando informações, né, falsas, e é muita gente, né? E tem pessoas até que não são são bem, espero, esclarecidas e acabam replicando informações falsas. Tem uma coisa, e tu falaste ali nessa questão da polarização que nós vivemos hoje, né? Na política, que isso é incrível, que tem sido passado de informações falsas. O que a minha preocupação era uma forma de a gente, até como educadores, como professores, a gente, se pudesse, né, talvez eu esteja sonhando aqui, mas de fazer uma forma de como parar isso, né, e até levar para os alunos, enfim, de uma forma de checar melhor as informações, né, de não repassar informações, que é incrível, né? Isso muda a cabeça de muita gente por aí, né? Muda. Tem gente que vai no embalo ali e, lamentavelmente, pega as informações que são completamente equivocadas e sai vendendo esse peixe, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Tem uma parte da disciplina que eu tenho, boa noite, pessoal, para quem precisa ir, que é tecnologias educacionais, que a gente trabalha muito com essa ideia. E aí a gente provoca os estudantes, né, a eles verificarem, fazerem, então, a checagem. E tem vários sites de checagem, né? E aí eu acho que a gente precisa ter também esse olhar quando a gente... vamos instituir, então, uma proposta educativa para usar uma dessas mídias, né, digitais aí de informação, e o Facebook, por exemplo, né? Ou Twitter não, eu estou falando daquelas que são do Mark Zuckerberg, o Instagram, né? E aí eu faço uma aula invertida e solicito para eles assistirem, né? Na verdade, os nossos alunos da Uber, graças a Deus, eles têm, né, condições de ter Netflix, então eles assistem. E aí eu peço para eles assistirem este filme, eu não sei se vocês já viram, Redes de Ódio. Deixa eu botar aqui para mostrar. Peraí. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Esse filme, gente, ele é assim, ó, ele é muito bom. Ele é um filme, não é dos Estados Unidos, né? Ele é... Como é que é? Polonês, eu acho, se eu não me engano. E ele trata toda essa ideia, né? É polonês, tá? De 2020. Traz toda essa ideia da como que se constrói essas fake news, essas notícias falsas e tal. Então, ele é um filme muito bom para a gente problematizar. E realmente, como aqui a coisa da Veja diz, é inquietante, sabe?
porque a gente vê vou dar um pouco de spoiler, desculpa, eu sou a louca dos spoilers, mas não tem como não contextualizar o principal personagem, que, aliás, é um ator fantástico. Eu não conhecia o cara assim, ó, meu Deus, ele é ótimo. Ele é um menino classe média baixa, né, da Polônia. A gente sabe que a Polônia hoje está sofrendo vários, indo lá até para um patamar de terceiro mundo, né? E ele, então, é bastante excluído, assim. E ele, a partir da raiva dele, e ele é inteligente, ele constrói essa rede de ódio. Então, é muito interessante. E tudo fundado a partir de informações falsas. Ele usa muito o Facebook, né? Ele usa muito as redes sociais, e ele acaba destruindo o tecido social. Claro que é óbvio que é fictício, né? Mas a gente pode pensar que daqui vai sair alguma realidade, né? Então é bem interessante. Recomendo. Deixa eu ver se eu tenho ele. Cadê o. Tem que botar no Tools aqui, que ele é da Netflix mesmo. Eu vou colocar aqui no chat, né? E depois eu posso colocar lá no nosso aula como fica a dica, tá? Então, é bem interessante. Para quem quer problematizar isso, né? É bom. É um dos melhores filmes que eu já assisti, assim, sobre essa questão. Então, tá, pessoal. Alguma consideração mais? A sua aula foi muito rica, prof. Muito rica mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença e a persistência até aqui. Acompanho a doutora Fabiane. Muito boa, ótima aula, excelente. Então, muito certo. Obrigado. Eu que agradeço. E qualquer coisa, né? Vamos nos falando. Tá? Beijo, gente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Vou parar, interromper a gravação. Né? Uma boa noite.